O crime cometido pelos irmãos Menendez no ano de 1989 vem chamando muita atenção recentemente graças à série da Netflix sobre a história. Esse caso é muito controverso e cheio de reviravoltas, e hoje eu irei apresentá-lo para vocês. Inclusive, no final do vídeo terão duas curiosidades, no caso, duas informações que ficaram de fora da série. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber tudo nos mínimos detalhes sem muita enrolação, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E se quiser também me siga no meu Instagram, o @chamalzinho. Agora, dados os recados, vamos pro caso. José Henrique Menendez nasceu no dia 6 de maio de 1944, na capital de Cuba, Havana. Quando ele tinha 16 anos, sua família decidiu se mudar para os Estados Unidos. E José, que era um jovem muito inteligente, facilmente conseguiu ingressar na Southern Illinois University. Lá, ele logo conheceu sua futura esposa, Mary Louise Anderson, a quem todos chamavam de Kit. Eles se casaram em 1963 e quando José se formou na universidade, mudaram-se para Nova York. Lá, José conseguiu um emprego em um escritório e, ao mesmo tempo, começou a cursar um segundo ensino superior na área de contabilidade e gestão financeira. José Menendez era ambicioso e trabalhador. De forma lenta, mas constante, ele subiu na hierarquia da The Hearns Corporation, uma grande empresa de aluguel de automóveis. E em 1986, José foi convidado para o cargo de diretor comercial da famosa gravadora RCA Records, e é claro que o homem concordou. A sede da gravadora ficava em Beverly Hills, na Califórnia, então José, sem pensar duas vezes, comprou lá uma mansão luxuosa e mudou-se com toda a sua família. O José tinha pensamentos muito conservadores e ele acreditava que o papel do homem era sair de casa para prover o sustento da família e o da mulher era ficar no lar. No início, a Kitty foi contra isso e ela dava aulas como professora, mas depois que engravidou, acabou aceitando o papel de dona de casa. O primeiro filho do casal, Joseph Lily Menendez, conhecido simplesmente como Lily, nasceu em 10 de janeiro de 1968, e o segundo filho deles, Eric, nasceu 2 anos depois. Os pais tentaram dar aos filhos a melhor educação possível. Os meninos frequentaram a prestigiada Princeton Day School e depois de se mudarem para Beverly Hills, a Beverly Hills High School. José tinha grandes esperanças em seus filhos e esperava que os garotos fossem perfeitos em tudo, na escola, nos esportes, no relacionamento com o sexo oposto e assim por diante. Ele não poupou despesas com a educação dos garotos, pagando também inúmeras atividades extracurriculares, inclusive tênis, esporte pelo qual ele era ficcionado. Desde muito cedo, os dois meninos foram submetidos a uma enorme pressão por parte do pai. Eles tinham que obedecer inquestionavelmente sua vontade e suas próprias opiniões não importavam. Para vocês terem uma mínima noção da ambição do José, ele queria que no futuro um de seus filhos fosse presidente dos Estados Unidos e o outro fosse, no mínimo, senador. Embora com o tempo o homem tenha pegado um pouco mais leve, as suas grandes ambições acabaram afetando a cabeça do Lily e do Eric. Lily, por ser o primogênito, foi preparado por José para se tornar seu sucessor. Quando o jovem ingressou na Universidade de Princeton, seu pai ficou extremamente orgulhoso dele, mas apenas 6 meses depois, no início de 1989, o jovem foi expulso por plágio. José também tinha grandes esperanças em Eric, mas de um modo diferente. O rapaz jogava tênis muito bem e seu pai decidiu torná-lo jogador profissional. No início, ele mostrou bons resultados, inclusive em 1987, ele chegou às quartas de final do Campeonato Americano de Juniores, perdendo para aquele que seria o eventual vencedor. Depois disso, José começou a pressionar ainda mais Eric, o forçando a se esforçar mais.
No fim, o adolescente acabou tendo um colapso nervoso, após o qual se viciou em substâncias ilegais, e em 1988 ele foi pego por pequenos furtos. O jovem conseguiu se livrar da prisão, porém foi indicado que ele se consultasse com um psicoterapeuta, que foi o que ele fez. E é assim que chegamos ao fatídico dia, o dia em que o crime contra José e Kitty Menendez aconteceu. No dia 20 de agosto de 1989, Kitty e José planejaram passar a noite assistindo seu programa de TV favorito. Eles convidaram os filhos, Eric, de 19 anos, e Lily, de 21, que continuavam morando com eles, para se juntarem a eles, mas os jovens recusaram, alegando que iriam ao cinema. Naquela época, o filme Batman, dirigido por Tim Burton, havia sido lançado nos cinemas e era isso que os irmãos iriam assistir. Após o término da sessão, eles teriam passado algum tempo em um café e voltaram para casa apenas às 23 horas. Quando Lily e Eric entraram na sala, eles viram algo extremamente devastador. O pai deles estava deitado sem vida no sofá da sala e a mãe estava ali por perto, caída no chão. Horrorizado, Lily chamou imediatamente a polícia e quando eles chegaram à mansão, viram Eric chorando na garagem e o jovem os conduziu até a sala onde teria ocorrido a tragédia. Posso dizer com segurança que foi a visão mais terrível que vi em 26 anos de trabalho na aplicação da lei, lembrou mais tarde um dos investigadores. Um dos principais motivos da cena do crime ser tão aterrorizante é que o criminoso utilizou uma espingarda que disparou 15 vezes, então ele teve que recarregar no mínimo 2 vezes a arma. Para vocês terem uma ideia, o crime cometido contra o senhor e a senhora Menendez foi tão terrível, tão horroroso, que a polícia só tinha um suspeito em mente: a máfia cubana. Naquela época, a máfia cubana estava muito forte nos Estados Unidos e as pessoas acreditavam que o José, por ter nascido em Cuba, poderia ter alguma ligação com isso. E aí, eles teriam resolvido se livrar dele. Inclusive, a imprensa rapidamente abraçou essa história de que o casal teria tido sua vida ceifada pela máfia e eles sempre destacavam o quanto os irmãos Menendez estavam sofrendo. Porém, entretanto e todavia, para todas as outras pessoas, parecia que o Eric e o Lily não se importavam com o que aconteceu. Tendo recebido suas heranças, os jovens começaram imediatamente a gastar a fortuna do pai. Nos 6 meses seguintes, eles gastaram mais de $900 mil em diversos tipos de prazeres, desde festas luxuosas até a compra de carros, roupas de marca e outras coisas. Eric tentou retomar sua carreira esportiva contratando um treinador profissional com um salário de $60 mil por ano. Seus esforços, aliás, foram bem sucedidos. Em 1989, o jovem venceu 2 torneios semiprofissionais de tênis. Enquanto isso, o Lily abriu seu próprio café, mas como não sabia administrar um negócio, 6 meses depois ele foi forçado a fechá-lo, sofrendo enormes prejuízos. Eventualmente, toda essa extravagância e vida luxuosa dos irmãos atraiu a atenção da polícia. Durante um ano, as autoridades não conseguiram encontrar nenhum vestígio da máfia cubana no caso. Então, decidiram se concentrar em Lily e Eric. E a verdade sobre o que realmente aconteceu com José e Kitty Menendez foi revelada de uma forma bastante incomum. Eric teria confessado tudo ao psicoterapeuta Dr. Jerome Ozio, com quem ele se consultava regularmente desde 1988. Percebendo o quão arriscado foi isso, Eric contou a Lily sobre sua confissão. Ele xingou o irmão e depois foi visitar o terapeuta. O jovem ameaçou ceifar a vida de Ozio caso ele ousasse entrar em contato com a polícia. O homem teria permanecido fiel ao sigilo médico e paciente e, além disso, acreditou muito nas ameaças de Lily. Mas, por acidente ou talvez de propósito, ele deixou escapar o segredo dos irmãos Menendez para sua namorada Judalon Smith, e ela contatou a polícia de Beverly Hills no dia 13 de fevereiro de 1990.
Depois de receberem aquela denúncia, os detetives levaram mais de um mês para reunir várias provas contra os irmãos Menendez. No entanto, tudo o que eles conseguiram eram apenas circunstanciais. Mesmo assim, no dia 8 de março de 1990, o Lily foi levado sob custódia. Por outro lado, o Eric não foi preso naquele momento porque ele estava em Israel jogando um torneio de tênis. No entanto, no dia 10 de março, ele voltou para os Estados Unidos e se entregou voluntariamente às autoridades. Depois disso, os jovens passaram 3 anos inteiros em prisões diferentes. Durante esse período, um tribunal da Califórnia debateu se a confissão feita no consultório do terapeuta poderia ser aceita como prova-chave no julgamento. Depois de chegarem à conclusão de que ela poderia ser usada sim, o julgamento dos irmãos começou em dezembro de 1992. Eles foram acusados de ceifar a vida de seus pais, mas os dois insistiram que eram inocentes. De acordo com o promotor, na noite de 20 de agosto de 1989, Lily e Eric esperaram até que seus pais dormissem e os atacaram por trás. Eles portavam uma espingarda Mossberg 500 comprada por um dos irmãos no mercado negro e dispararam ela sem dar chances de defesa ao casal. Tendo cometido esse crime terrível, Lily e Eric esconderam-se em casa por algum tempo. Eles temiam que os vizinhos, alarmados com o barulho, chamassem a polícia. Os irmãos então recolheram as cápsulas da espingarda e saíram de casa pelo quintal. Lily e Eric foram direto para o cinema e depois para o café, para que assim o maior número de pessoas possíveis os notasse. Mais tarde, quando voltaram para casa, o irmão mais velho chamou a polícia e ambos retrataram a dor de forma tão convincente que a polícia não suspeitou deles. Quando perceberam que o depoimento do terapeuta seria suficiente para condená-los, os irmãos Menendez confessaram o crime, acrescentando que fizeram aquilo por causa de anos de abuso por parte de seu pai e sua mãe. Tanto Eric quanto Lily alegaram que o José, o seu pai, abusava deles desde que eles eram muito novos. Ele nos disse que era normal, que até os soldados romanos fizeram isso. Dessa forma, eles fortaleceram a conexão entre si. Tínhamos que fazer tudo isso para que nossa família ficasse mais forte, disse Eric no tribunal. Depois de ouvir aquilo, o promotor, acreditando que tudo era mentira, pediu para que os irmãos relatassem os abusos sofridos em sua infância. E aí, ele se deparou com uma situação muito complicada, porque os irmãos relataram com tantos detalhes que ficou difícil saber se era verdade ou não. Inclusive, nesse ponto tem um detalhe que acabou ficando de fora da série da Netflix, que é o fato de que uma promotora disse que era impossível homens sofrerem esse tipo de abuso. Os irmãos também falaram sobre sua preparação para a vida adulta, que incluía diversas punições por desobediência. Eles foram criados sob a mais rigorosa disciplina, com cada violação sendo seguida de agressão física ou coisa pior. Não era só o José quem tratava de punir os garotos. Kitty também abusou deles. Segundo os irmãos, ela começou a abusar cada vez mais do álcool, o que a fez se tornar uma pessoa completamente diferente. Um dia ela entrou no meu quarto, deitou-se ao meu lado e disse: "Você vai gostar disso, só não conte a ninguém, será nosso segredo", disse Lily no tribunal. Os testemunhos dos irmãos acabaram surtindo o efeito que eles esperavam, com a sociedade, seus parentes e amigos da família se dividindo em dois campos: aqueles que não acreditavam em sua história e aqueles que acreditavam. O mais curioso nisso tudo é que entre as pessoas que acreditavam no Eric e no Lily estava a irmã do José e também o primo deles chamado Andy Cano. Ambos relataram que no ano de 1976 os irmãos haviam lhes contado que o seu pai sempre pedia uma massagem especial, mas as pessoas que estavam no tribunal não acreditaram neles. Sendo assim, no ano de 1996, Eric e Lily foram condenados por homicídio em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de solicitar a liberdade condicional. Como punição adicional, eles foram enviados para prisões diferentes.
Antes de sua sentença, em 2 de julho de 1992, Lily se casou com a ex-modelo da Playboy, Anna Erickson. Após 5 anos, ela pediu o divórcio acusando o marido de infidelidade, que consistia na correspondência dele com outra mulher. E no ano de 2003, o Lily se casou novamente. Quanto a Eric, no dia 12 de junho de 1999, ele se casou com Tammy Ruth Saccoman, e em 2005, a mulher concedeu uma entrevista à ABC News na qual comentou sobre seu relacionamento. Isso é o que eu sonhei há muito tempo. Esses relacionamentos são de particular valor para mim. Nunca pensei que pudesse experimentar algo assim. Vale ressaltar que apesar de ambos os irmãos serem casados, eles não têm direito a longas visitas. Porém, eles podem se reunir com suas esposas várias vezes por ano sob a supervisão dos guardas. Já no ano de 2018, após inúmeros pedidos, Eric e Lily foram autorizados a cumprir suas penas na mesma prisão. Encontrando-se pela primeira vez em 22 anos, os irmãos se abraçaram e começaram a chorar. E em dezembro daquele ano, uma carta que Eric Menendez escreveu ao seu primo Andy Cano, em dezembro de 1988, veio à tona repentinamente. Essa carta teria sido encontrada pela irmã do José Menendez, e um trecho dela dizia o seguinte: "Ainda está acontecendo, Andy, mas agora está ainda pior para mim. Nunca sei quando isso vai acontecer, e isso me deixa louco. Todas as noites fico acordado pensando que ele pode vir. Eu sei que você me disse para tirar isso da cabeça, mas tenho medo. Você simplesmente não conhece o pai como eu. Ele é louco. Ele me avisou centenas de vezes para não contar nada a ninguém, especialmente ao Lily. Talvez eu seja um tolo, não sei se sobreviverei a isso. Eu posso lidar com isso, Andy. Preciso parar de pensar nisso." A carta revelou-se genuína e os advogados de defesa dos irmãos pediram um novo julgamento com base nessa evidência. Porém, o tribunal considerou a carta uma prova irrelevante, então nenhum novo julgamento foi marcado. Aliás, reforçando ainda mais essa teoria de que o José era um abusador, no ano de 2023, o cantor porto-riquenho Roy Rossello revelou que ele havia sido abusado pelo José Menendez no ano de 1984. Com base no depoimento do Roy, foi pedida uma reconsideração da pena. No entanto, até o presente momento, nenhuma nova audiência foi marcada. E agora vai mais uma curiosidade que ficou de fora da série da Netflix. Durante o julgamento, a advogada de defesa de Eric foi acusada de pressionar uma de suas próprias testemunhas para que ela não falasse nada incriminador. A advogada quase perdeu sua licença, mas no fim, a investigação foi encerrada por falta de provas e ela pôde seguir trabalhando tranquilamente. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e me siga no meu Instagram, o @chamauzinho. E é claro que eu peço sempre que deixe aí o seu comentário dizendo o que você achou dessa história. Se você acredita que os irmãos foram abusados por seu pai e que essa foi a motivação do crime, ou se vocês acham que eles só citaram isso para tentar diminuir a sua sentença. Mas também, se você tiver outra opinião, pode deixar aí também nos comentários que eu leio todos. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Lembrando que o Apoia-se e o Seja Membro dá direito a participar do nosso grupo exclusivo para apoiadores no WhatsApp. Por hoje é só, até a próxima e tchau!